São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 8º dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Amados e amadas de Deus, a alegria de comemorar hoje mais um santo muito importante, Santo Afonso Maria Ligório, fundador dos nossos irmãos redentoristas, o Santíssimo Redentor, a congregação do Santíssimo Redentor, fundada por ele. Além disso, ele é o homem da moral, de uma moral renovada, né? Ajudou tanto a igreja a refletir como um espelho da fé, uma atitude coerente para a vida cristã, para a moral cristã, ou seja, o jeito de agir cristão. Pedindo as bênçãos de Santo Afonso de Ligório, a gente pede para cada um que se encontra com dificuldades financeiras, já que hoje é o dia do nosso ciclo novenário, para rezarmos por ele. E é claro, recorrendo a São José, grande empreendedor da graça de Deus, cuidador da Imaculada e, junto com ela, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe, especialmente nas nossas dificuldades financeiras. Se a gente não faz parte, de tantos quantos estão com dificuldades financeiras, a gente quer ser também grandes intercessores. Por isso, vamos rezar. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. A água apaga o fogo ardente,
A esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio. Eclesiástico, capítulo 3, versículos 33 e 34. Amados e amadas de Deus, a mensagem de amor do céu é sempre uma mensagem muito complicada, porque ela vai sendo codificada nas culturas e muitas vezes vai criando realidades em que o que a gente tem como progresso, por vezes destrói a natureza, o que a gente tem como capital, por vezes vai destruir também essas realidades de cada dia em que a gente considera como valores. Aqui não é um discurso jamais contra o sistema econômico que opera e que reina, mas é, de fato, um discurso contra os exageros de qualquer sistema. Hoje a gente pensa em se desenvolver, qual que é o projeto para os países em desenvolvimento, né? Chegar a um patamar de consumo maior, mas a gente não pergunta se existe cobre, como dizem os economistas, para tanto fio. Se existe, de fato, recurso na natureza para que a gente consuma como um país rico. Por isso que quando a gente ouve essa necessidade de um crescimento sustentável, quando a gente ouve esses discursos que parecem ser pauta do Evangelho, sobretudo da tradição da igreja, mas é claro que um partido ou outro toma conta, a gente parece ouvir algo que não é evangélico, mas é evangélico. Porque assim Deus, como Ele falou, pobres sempre tereis, é essa realidade econômica que Jesus de fato revelou. Nem todos poderão consumir, sei lá, como um norte-americano. Nós teríamos que ter pelo menos 10 mundos que nós temos hoje, em ferro, em cobre, em outros materiais que são necessários para dar aquela qualidade de vida. Mas quando a gente fala de um crescimento sustentável, a gente fala de um olhar em que as necessidades de cada um e das suas culturas são de fato e efetivamente colocadas à mesa. E é essa necessidade que nós temos de amar, de vivenciar a caridade. Como quando a gente fala de uma esmola, a gente dá aquelas moedinhas que sobram. É importante, porque justamente é isso que o Senhor nos pede. Olha, a esmola você dá, não interessa, o gesto é o seu do dar. Não é de julgar o que a pessoa vai fazer ou não com aquelas esmolas. Mas existe uma realidade por trás disso que precisa de uma construção, de uma mudança de fato, em perspectiva do mundo do trabalho, de tudo isso. Assim, nós nos colocamos diante de um projeto muito maior, que quando a gente for falar de dívida, a gente fala de fato que muitas vezes nós caímos nas tentações do consumo, ou por coisas acidentais, um desemprego, um investimento que a gente fez de maneira errada, muitas vezes se esvai. Essa dinâmica, né? Muitas vezes nós que quisemos, de fato, sermos empreendedores e tudo isso, né, se esvaiu. E é diante dessa realidade que nós queremos, de fato, mudar a perspectiva desse olhar. E mudar a perspectiva desse olhar é imitar Jesus. Imitar Jesus com a nossa vida e propor que, de fato, nós sejamos aqueles que dão esperança para os que se encontram em dificuldade e que, crendo, sim, que o sistema que a gente vive é o melhor possível, nós não deixemos que ele nos aniquile e nem que aniquile os mais fracos, porque aí nós estamos assumindo que nós não somos irmãos. E o caminho de Cristo é muito claro, de fato. Se é inclusive amar os nossos inimigos, o que é ainda ou mais de sermos bons samaritanos, de sermos aqueles que acolhem sem julgar, como é essa figura lindíssima da Bíblia do bom samaritano, que foi lá, encontrou o homem pelo caminho, né, todo sem julgar se ele por vezes fosse até um assaltante, que alguma caravana, né, ou se fosse, embora a Bíblia de fato fale que ele era um homem que levou, né, que não era culpado por aquilo que fez, mas ele tomou atitude sem julgamento. Ele de fato colocou aquele homem sobre o seu animal, cuidou, deixou numa hospedaria e ainda, né, pediu que cuidassem
dele durante alguns dias. É esse mistério que de fato a gente tem que viver para despertar a caridade em nós e a consciência e a vontade de sermos cada vez mais melhores em Deus. E é claro, para superar inclusive as nossas necessidades, inclusive financeiras. É para isso que a gente reza também, mas sempre como algo secundário a viver o amor e a caridade. É por isso que a gente está aqui, para ser sinal de esperança. E eu peço, e você pode pedir comigo também, que São José te ajude se você está passando por dificuldade financeira nesse momento. Bora rezar. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Pois então, olha, a gente começou aquele desespero todo, né? Ouvindo uma coisa, ouvindo outra. Como eu moro aqui numa rua que fica mais no alto, né, na Salgado Filho, aqui no centro de Porto Alegre, então a gente só enxergava o rio que estava enchendo muito, que é o Rio Guaíba, né? E a gente começou então a perceber que a água estava muito mesmo alta, porque começou então a bater na porta do mercado público que tem, né? E então a gente começou a se apavorar, muita gente apavorada nas ruas e tudo. E aí começou a noite, então, e daí nós ficamos sem luz. Ficamos uma semana sem luz, sem água, foi muito sofrimento. Mas eu tinha uma amiga que morava num outro bairro, que ela sim teve água, né, entrando no prédio, já estava no segundo degrau da onde ela mora. E aí eu fui lá então para socorrer, né? Fui lá dar um apoio para ela, como ela é minha conterrânea de Guaporé. Eu fui buscar ela para que ela viesse para minha casa e ficasse aqui na minha casa uma semana. Eu me senti, vamos dizer assim, ó, grata. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque ainda eu pude acolher alguém, né? Foi gratidão, eu acho, que eu pensei que eu estava fazendo uma coisa de coração, uma coisa boa, acolhendo alguém na minha casa. Foi isso que eu pensei, né? E também eu saía por aí pelas ruas e encontrava essas pessoas que vivem na rua. Eu levava comida, eu levava pão, eu levava água. Conforme eu tinha, eu ia também distribuindo. Muitos eu fiz isso. Roupa, muita roupa. Eu pedia lá para o pessoal de fora do meu interior. E quando vinham para cá, traziam e eu então conseguia distribuir. O que nos prejudicou um pouco foi a água, assim, que eu tinha que ir longe buscar água de galãozinho e subir os 23 andares com os galões de água, que foi bastante sofrido durante uma semana.
Também não foi só em Porto Alegre que teve isso, foi aos arredores das cidades do interior, como Lajeado, Mussum, Encantado. Meu Deus, essas cidades todas foram muito afetadas, perderam praticamente tudo. Na verdade, até um cemitério foi arrasado. Uma amiga minha veio de Curitiba fazer visita para a irmã dela, depois que estava, acalmado um pouco. Ela me disse para mim: Ana, fui visitar o túmulo do meu irmão no cemitério e não tinha mais o túmulo dele, ele levou embora. Então isso foi a coisa mais triste que podia ter acontecido numa cidade, né? E aí começou então a aparecer o Padre Márcio com a novena de São José. E aí eu fiquei apaixonada pela novena, né? Comecei a gostar muito e não parava de ouvir todos os dias aquela novena. Para mim era sagrada. Tenho muita fé no São José. Adoro ouvir o Padre Márcio falar e rezar, e aquela novena para mim é muito importante. Eu acho que é gratidão, ter muita fé, continuar rezando e pedindo misericórdia, né, por esse povo todo que ainda não conseguiu adquirir o que perderam, né? Eu acho que tem que ser grata muito e rezar e pedir e agradecer a São José por ter também dado força para a gente e ajudar quem estava precisando. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a graça, a proteção, a força, e dizendo que nós cremos, adoramos, esperamos e amamos, pedindo perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E apresentando todas as nossas necessidades, dívidas, dificuldades, até mesmo de assumir uma vivência plena na Palavra de Deus. E é por isso que a gente reza e reza juntos. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo e terror dos demônios, eu lhe peço por todos os irmãos e irmãs que se encontram endividados e necessitam achar uma solução para se livrar dessas dívidas, protegendo-os de outros endividamentos e atendendo-lhes em todas as suas prementes necessidades, que agora lhes apresentamos nesse nosso 8º dia desta Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Vamos pedir a bênção para esta água que você também apresenta aí, para que aspergida ou tomada, ela lembre o nosso batismo, o perdão dos nossos pecados e traga a consciência necessária da vida eterna que habita em nós e da caridade, que é a essência da vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Amados e amadas de Deus, nós estamos encerrando o 8º dia do nosso ciclo novenário, um dia especial que a gente reza por todas as pessoas que se encontram com dificuldades financeiras. Como é importante rezar. Às vezes a gente acha que ser santo não é interceder pelos outros. A gente aprende a interceder e a rezar pelos outros aqui na terra. Afinal de contas, o céu é o nosso lugar, lá é de fato o nosso lugar definitivo e por isso a gente vai abandonando essas coisas da terra. E o abandonar essas coisas não é deixar de lado, não é se endividar, muito pelo contrário, é comprometer-se com amor, inclusive por irmão que está com dificuldade. Se a gente não pode ajudar diretamente, a oração, sim, o joelho no chão é uma forma, olha, de fato sobrenatural de mudarmos a perspectiva das pessoas. Por isso nós estamos todos os dias aqui. E você, de fato, que gosta dessa palavra, que abençoa-nos com a sua audiência, pode também nos ajudar nessa missão, tornando-se um filho ou uma filha de São José. Quem são os filhos e filhas de São José? São os patronos, os patrocinadores desta obra, a obra de São José no canal da família. Pode ligar agora então 0800 54 55 900. Que número que é, padre? 0800 54 55 900. Você ligar agora, fala com um dos nossos atendentes. Se a nossa central estiver cheia de ligações, nós vamos retornar desse mesmo número para você um pouco mais tarde, sempre num dia de semana, para não complicar e nem atrapalhar o seu dia a dia. 0800 54 55 900 e nós também temos o nosso WhatsApp exclusivo, 11 9 1300 9065. Anota aí, Padre Márcio Tadeu, o WhatsApp dele, 11 9 1300 9065. E olha, é muito importante que você também envie suas intenções. Fala, Padre, eu estou passando um momento de dificuldade agora, mas eu quero que o senhor reze para mim. 0800 54 55 900. Padre, não posso ajudar agora, mas quando eu puder eu vou ajudar. Reza por mim, manda o seu nome, 11 9 1300 9065. Vamos acolher a bênção de Deus e que você tenha um ótimo final de semana. De fato, a graça de Deus possa atingir sua vida nessa sexta-feira, amanhã sábado, E domingo possamos juntos renascer com o Cristo ressuscitado, entregando o primeiro dia da nossa semana na Eucaristia junto ao Senhor. E pela intercessão de São José e do Imaculado Coração de Maria, o Senhor te abençoe e te guarde na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, eu te espero em vários horários, A gente começa 1h40 da manhã, 12h30. Depois a gente vai para as 5 da tarde e também às 9 da noite, aqui no canal da Família. Ninguém possa jamais dizer